Então, ok, boa tarde, vamos retornar. Então, eu vou falar sobre o capítulo 6, a predestinação, e esse é um capítulo que quem estuda muito a Bíblia, ou muitos religiosos, tem muita confusão, né? Porque o que é a predestinação? A predestinação é como se fosse um destino, né? É como se Deus predestinasse. Então, nós vamos ver aqui versículos bíblicos que falam da predestinação num termo mais absoluto e um pouco mais relativo, né? Então, esse tema predestinação, na Bíblia, encontram-se muitos versículos que são frequentemente interpretados com o sentido de que na vida de uma pessoa tudo acontece conforme predestinado por Deus. A prosperidade e o declínio, a felicidade e a miséria, a salvação e a condenação, bem como a ascensão e o declínio das nações. Então aqui, através do capítulo 6, a gente vai entender como que funciona, se essa predestinação, de que forma que ela acontece. Realmente Deus predestina já, ele pode fazer isso, essa pessoa vai para o inferno ou ela vai para o reino dos céus, independente do que ela faça ou não faça. Então, isso que o capítulo 6 vai explicar. Então, a Bíblia afirma a predestinação. A controvérsia teológica sobre a predestinação tem gerado muita confusão na vida religiosa e de muitas pessoas. Então, isso tem ocorrido, a confusão na vida religiosa. Ai, peraí que eu tô indo por aqui. Isso, tá. Todavia, podemos igualmente encontrar na Bíblia evidências suficientes para refutar a doutrina da predestinação absoluta. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar versículos que afirmam e que refutam a predestinação. Então, aqui, eu acrescentei aqui na apresentação alguns versículos bíblicos que falam aonde tudo é predestinado por Deus. Então, por exemplo, em Romanos 8, 29 e 30. E aos que predestinou, e estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Outro versículo, Romanos 9, 15 e 16. Terei misericórdia de quem me aprouver de misericórdia, e sentirei compaixão de quem me aprouver sentir compaixão. Logo, não depende daquele que quer ou daquele que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Outro versículo, Romano 9, 21. Acaso não pode o oleiro fazer da mesma massa um vaso para o uso honroso e outro para o uso vil? Outro versículo, Romano 9, 11 e 13. Deus amou Jacó e odiou Esaú enquanto ainda estavam no útero da mãe, e disse que o mais velho servirá ao mais jovens. Então, ao longo da apresentação, a gente vai ver se esses versículos são literais, né? Como que Deus predestinou essas palavras. E aqui, alguns versículos bíblicos que são contrários à predestinação absoluta. Gênesis 2,17. Então, que lá fala que não comerás da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, Deus advertiu para evitar a queda. Então, nesse versículo, se a gente interpretar, fica evidente que a queda do homem não foi predestinação de Deus, e sim o resultado da desobediência do homem e do mandamento de Deus. Então, o que a gente já ouviu nas conferências até agora, né? Deus é um ser de bondade, e ele é absoluto, então ele só vai predestinar coisas boas. Em relação à queda, Deus deu um mandamento, né? Falou para não comerem do fruto. E então Deus não queria que a queda acontecesse, né? A queda aconteceu porque eles desobedeceram esse mandamento e daí começou a origem do mal. Então, se a queda humana tivesse sido predestinada por Deus, não haveria nenhum motivo para ele sofrer pela queda dos seres humanos, pois eles estavam a agir de acordo com a sua predestinação. Outro versículo que fala contrário à predestinação absoluta. Gênesis 6:6. Deus se arrependeu de ter posto o homem na terra. Se o homem tivesse caído de acordo com a predestinação de Deus, não haveria motivo algum para que ele sentisse pesar de ter criado o homem, cuja queda ele teria predestinado. Então, em Gênesis mesmo, a gente vê que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano, né? Então, se Deus tivesse predestinado a queda, ele não poderia ter falado no mesmo Gênesis, né? Que ele se arrependeu de ter posto o homem na terra. Outros versículos bíblicos. João 13:16.
todo aquele que crer em Cristo não perecerá, mas terá vida eterna. Então aqui fala que ninguém está predestinado a ir ao inferno, né? A ter essa morte, né? Como o Osman explicou. E sim, quem servir a Cristo, né? Crer em Cristo, tem a possibilidade, então, de ter essa vida eterna, né? Então ninguém está predestinado a perecer. Outro versículo, Mateus 7,7. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, bateis e vos será aberto. Se toda a obra humana se realizasse segundo a predestinação de Deus, então por que motivo Jesus dá ênfase à necessidade do esforço humano? Então aqui em Mateus 7,7, a gente pode ver que se o ser humano pedir, Deus vai atender. Se ele buscar, ele vai encontrar. Se bater, vos será aberto, né? Então aqui fala que se o ser humano colocar em prática a sua responsabilidade, então Deus consegue atendê-lo, né? E sobre a predestinação ainda, né? Se Deus predestinasse já uma pessoa, essa pessoa vai ser boa. Então ela não precisaria fazer oração, ela não precisaria servir o próximo, ela não precisaria amar, ela poderia fazer o que ela quiser, mas ela vai para o céu, né? Então, sobre isso a gente vai entender um pouquinho melhor quais os tipos de predestinação. Mais um versículo, Tiago 5,14. Devemos orar pelos irmãos enfermos. Então aqui, o que a gente pode entender? A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos irmãos doentes, sugerindo que a doença e a saúde não dependem apenas da predestinação de Deus. Se tudo fosse determinado por um destino inevitável, predestinado por Deus, então as nossas súplicas e lágrimas seriam em vão. Então, mais um versículo que fala, né, que o ser humano tem que se colocar em prática para determinada coisa acontecer, né? Senão, as nossas lágrimas seriam em vão, né? Todas as nossas orações, todos os nossos sofrimentos de servir o próximo não serviriam de nada. Então, Deus, sendo absoluto, seria de esperar que quando ele predestina alguma coisa, isso permanece absolutamente fixo e nenhum esforço humano pode alterar. Por conseguinte, se aceitarmos a doutrina tradicional de que todas as coisas são absolutamente predestinadas por Deus, então teremos que concluir que nenhum esforço humano, incluindo a oração, a evangelização, a caridade, pode acrescentar algo a mais na providência divina da restauração. Qualquer esforço extra para além do curso natural dos conhecimentos seria completamente inútil. Então agora, na seção 1, a gente vai entender os tipos de predestinação. Nós vamos estudar sobre a predestinação de Deus, da vontade de Deus, como que a predestinação pode acontecer, né? Como que é o caminho para a predestinação acontecer e a predestinação da responsabilidade do homem. Então, começando com a predestinação da vontade de Deus. Deus não pôde cumprir a sua finalidade da criação devido à queda humana. Com efeito, a vontade de Deus, relativamente à sua providência para a humanidade caída, continua a ser a realização da finalidade da criação. Então, por causa da queda, Deus teve que iniciar o processo de restauração. Isso, e a sua realização, então, hoje, a sua finalidade, né, é cumprir a criação. A vontade de Deus é cumprir a criação. Neste sentido, a vontade de Deus hoje é alcançar a restauração. Deus é um ser absoluto, único, eterno e imutável. Portanto, a finalidade da sua criação deve ser absoluta, única e imutável. Dessa forma, a predestinação da vontade de Deus é absoluta. Então, Deus, sendo absoluto, o que ele predestinar, a sua vontade vai ser absoluta e vai acontecer, de alguma maneira ou de outra. Então, a predestinação da vontade. Deus determina a vontade e trabalha para cumpri-la. Então, Deus é a essência do bem, a finalidade da criação vai ser uma criação boa, a restauração vai acontecer e toda essa vontade, essa predestinação da vontade tem a essência boa porque Deus é bom. Então, Deus só pode predestinar coisas boas.
Deus não pode predestinar o mal. Por exemplo, a queda humana, o julgamento dos homens decaídos, a destruição do universo, são resultados do mal. Não ocorreu pela predestinação de Deus. Essas coisas más são resultados de que Satanás invadiu o homem e não cumpriu a porção de responsabilidade humana. Se fosse predestinação de Deus a queda acontecer, Jesus ser crucificado, Deus não seria um sujeito de absoluto, não seria um sujeito de bondade. Deus não pode lamentar o mau resultado da sua própria predestinação. Então, de novo aqui, Gênesis 6:6, Deus se arrependeu de ter posto o homem na terra. Em livro Samuel, primeiro livro Samuel 15:11, o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter feito rei a Saul. Ele se desviou de mim. Deus não poderia ter predestinado a queda humana, nem os pecados que sujeitam seres humanos a julgamento. Se tais males fossem resultados inevitáveis da predestinação, então Deus não poderia ser o autor do bem. A predestinação da vontade de Deus, que um dia o propósito da criação seja cumprido, é absoluto, tal como em Isaías 46:11. Disse-o e cumpri-lo-ei, decido e executá-lo-ei. Visto que Deus predestina sua vontade em absoluta, se a pessoa escolhida para cumprir a sua vontade falha, Deus deve continuar a sua providência até a conclusão, mesmo que isso exija ter de escolher outra pessoa para assumir a missão. Então, Deus predestinou que o reino dos céus vai acontecer na terra. Então, primeiro, ele mandou Adão, não deu certo, mandou Jesus, Jesus falhou, mandou o segundo Senhor de Advento. Deus tentou com a família de Adão, tentou com a família de Noé. Sempre que uma figura central falhar, o plano de Deus vai acontecer. Ele vai encontrar outra pessoa que precisa ter algumas características definidas e vai colocar em prática o seu plano. E isso a gente pode ver em toda a história da humanidade. Então, por exemplo, Adão, Noé, Abraão, Abel, Sete, Moisés, Josué. Quando Judas falhou, Deus escolheu Matias. Então, a predestinação da vontade de Deus é absoluta. Agora, a predestinação de como a vontade de Deus é cumprida. Embora a vontade de Deus para realizar essa finalidade, através da providência da restauração, seja absoluta e externa à influência humana, a sua realização exige necessariamente o cumprimento da porção de responsabilidade humana. Então, a vontade de Deus é absoluta. Porém, para o caminho para a realização da vontade de Deus acontecer, precisa-se do ser humano. Então, entra aqui a responsabilidade do ser humano. Deus predestina o processo de sua realização condicionalmente, dependendo dos 5% de responsabilidade da figura central, que devem ser completados em adição aos 95% da responsabilidade de Deus. Então, a vontade de Deus absoluta, a realização da vontade de Deus vai ser 100%, ela vai acontecer. E ela vai precisar dos 5% do ser humano, da responsabilidade do ser humano. E com isso, então, a realização da vontade de Deus absoluta, 100%, a responsabilidade de Deus vai ser 95%, somando com os 5% da figura central, será realizada, então, a vontade de Deus. A porção dos 5% é usada para indicar que a porção de responsabilidade humana é extremamente pequena quando comparada à porção de responsabilidade de Deus. Então, como a gente viu nas outras conferências já, 5% não é nada, né? Deus preparou o povo para receber Jesus, preparou a nação, a família, onde ele ia nascer, tudo. O povo só tinha que acreditar e o povo falhou, né? Então, perto de tudo que Deus faz, 5% não é nada, né? Mas quem consegue cumprir a sua responsabilidade, né? O 5% é 100% do ser humano, né? Então, para o ser humano é muita coisa, né? Mas se colocar em grandes proporções, não é nada. A gente só faz o mínimo. Então, porém, para os seres humanos, né, esses 5% equivalem 100% do nosso esforço, né? Quando a gente completa 5%,
a gente precisa dar tudo de si, né? Senão a gente não consegue cumprir a nossa porção de responsabilidade. Dessa forma, a predestinação da realização da vontade de Deus é condicional. Então, a predestinação para o cumprimento da vontade vai ser condicional porque Deus precisa... Ai, me faltou. Porque vai precisar dos 5% do ser humano, né? Sempre que entrar responsabilidade do ser humano fazer tal parte, essa predestinação vai ser relativa, né? Vai ser condicional, porque vai depender se o ser humano consegue ou não ganhar vitória naquela predestinação. Então, a predestinação da vontade de Deus é absoluta. A predestinação para o caminho da vontade vai ser condicional. Agora, a predestinação dos seres humanos. Adão e Eva deviam tornar-se bons antepassados da humanidade, sob a condição de cumprirem a sua responsabilidade, obedecendo ao mandamento de Deus de não comer do fruto. Então, Adão e Eva deveriam seguir o mandamento de Deus para se tornar bons antepassados. Neste contexto, Deus não predestinou em absoluto que Adão e Eva viriam ser nossos antepassados. Embora Deus predestine alguém para uma missão particular, os 95% de responsabilidade de Deus e os 5% de responsabilidade de cada pessoa têm de ser realizado em conjunto antes que a pessoa possa completar a missão que lhe foi dada e cumprir a vontade de Deus. Então, Adão e Eva, se cumprissem o mandamento de Deus, que era não comer do fruto, né, ser obediente, eles se tornariam bons antepassados. Então, a pessoa sempre vai ter a responsabilidade dela, os 5%, mais a responsabilidade de Deus. Dessa forma, ela vai conseguir completar a missão dela. Se a pessoa não completar a sua responsabilidade, ela não pode se tornar a pessoa que Deus desejava que ela fosse. Dessa forma, a predestinação dos seres humanos é condicional, porque vai depender se o ser humano consegue ou não realizar a sua responsabilidade. Por exemplo, quando Deus escolheu Moisés, ele predestinou condicionalmente que quando Moisés cumprisse a sua responsabilidade, ele conduziria o povo escolhido a entrar na terra abençoada de Canaã. Êxodo 3:10. Todavia, quando Moisés transgrediu a vontade de Deus ao bater 2 vezes na rocha, em Cades Barnea, ele falhou. Consequentemente, Moisés morreu antes de alcançar o seu destino final e a intenção de Deus que ele conduzisse para o povo de Canaã não foi realizada. Então, quando Deus trabalhar com uma figura central para realizar a sua vontade, a vontade de Deus vai acontecer de alguma maneira, né? Mas se a figura central não cumprir a sua responsabilidade e ela falhar, Deus vai precisar então mandar outra figura central. E isso é possível acontecer, só que sempre que uma figura central falha, é preciso indenizar todo esse período de tempo, né? E assim atrasa muito mais a providência, né? Então, examinaremos agora a predestinação de Deus em relação às figuras centrais na providência da restauração. Quando Deus escolheu Judas Iscariotes, ele predestinou condicionalmente que Judas seria o discípulo leal de Jesus, se fielmente cumprisse a sua responsabilidade. Porém, quando Judas se tornou infiel, a expectativa de Deus não foi realizada, e ele acabou como traidor. Quando Deus preparou o povo judeu, Deus predestinou que ele seria glorificado como a nação escolhida quando cumprisse a sua responsabilidade, que era acreditar e servir Jesus. Todavia, quando os seus líderes enviaram Jesus para a cruz, aquele destino predestinado não se realizou e a nação judaica foi dispersa. Então, não era, como nós vimos, né, não era plano de Deus, né? Deus é um ser absoluto e bom, né? Nunca que ele ia criar um filho, fazer com que esse filho
cresça em boas condições e quando ele chegasse lá, 33 anos, ele ia ser crucificado, né? Nunca que um Deus, um pai de amor faria alguma coisa dessas, né? A providência da salvação de Deus começa num ponto, alargando-se gradualmente até cumprir o todo. Então, a providência da salvação de Deus começa num ponto e mira o todo. Neste sentido, a providência da salvação, Deus predestina, antes de mais, uma pessoa para ser a figura central e só depois que lhe atribui uma missão. Então, ele vai usar a figura central para atingir o todo. Quais são as qualificações necessárias para uma pessoa merecer tal chamamento? Primeiro, tem de nascer no povo escolhido. Segundo, tem de descender de uma linhagem ancestral com boas realizações. Então, ele precisaria ter bons antepassados. 3. Tem de reunir condições de caráter requeridas. Então, ele tinha que ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, né? Além de qualidades necessárias durante a juventude. Então, tem que ser uma pessoa que vai conseguir chegar até a sua missão. Não adiantava ser uma pessoa muito já velhote para cumprir uma missão muito longa, né? Então, por mais que Deus sempre consiga mandar uma figura central, Deus tem que pensar em tudo isso, né? Achar um bom povo, a pessoa precisa nascer em uma família com bons antepassados, ela vai precisar ser uma pessoa boa, de bom caráter, e ela vai precisar, então, ser uma pessoa, por exemplo, né, forte, ter bons músculos, boa mente, ser inteligente, para pensar em como cumprir a sua missão. E quinto, viver no tempo e lugar mais adequado às suas necessidades. Então, ele precisa ter o tempo e o lugar. Deus não pode mandar uma pessoa qualquer para cumprir a porção de responsabilidade de uma determinada figura central. Deus precisa, então, pensar nesses 5 pontos. E isso tudo leva muitos milhares de anos, né? Então, com isso, a predestinação dos seres humanos é condicional também. A única predestinação que vai ser absoluta vai ser a vontade de Deus, né? Como ela vai acontecer, né? A predestinação para o cumprimento da vontade vai ser condicional e a predestinação dos seres humanos também vai ser condicional. Aqui na seção 4, elucidação de versículos bíblicos que sustentam a doutrina da predestinação absoluta. Então, aqui, um pouquinho da explicação da igreja, né, para esses versículos que são de predestinação absoluta. Carta aos Romanos diz: porque os que de antemão conheceu também predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aquele justificou, os glorificou. Então, Deus vai conhecer, predestinar, chamar a pessoa, vai justificar a pessoa e então vai glorificá-la. Deus predestina aqueles que ele já conhece e depois chama-os para cumprirem o propósito da providência. Chamar a pessoa faz parte da responsabilidade de Deus, mas só quando a pessoa completa a sua responsabilidade, depois de ser chamada por Deus, é que ela é justificada. Então, aqui explica que essa parte de justificar o ser humano, né, é quando o ser humano recebe a sua porção de responsabilidade e ele consegue cumprir. Então, assim, a pessoa é glorificada, né? A predestinação de Deus relativamente à glorificação de um indivíduo está, assim, dependente do cumprimento da porção de responsabilidade. Então, Deus conhece, predestina e chama, então Deus vai determinar a sua vontade, vai fazer a sua responsabilidade, vai buscar aquela pessoa, né? E quando aquele ser humano
cumpre a sua responsabilidade, ela vai estar se justificando e o glorifica será quando ela cumprir a missão dela. Outro versículo. Romanos 9, 15 e 16. Terei misericórdia com quem me aprouver de misericórdia, e sentirei compaixão de quem me aprouver de sentir compaixão. Logo, não depende daquele que quer ou daquele que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Então, esse versículo explica que somente Deus prevê e escolhe quem está mais apto para cumprir o propósito da providência e da restauração. Deus tem o direito de escolher uma pessoa e mostrar misericórdia ou compaixão por ela. Isso não depende de modo algum, a vontade ou esforço humano. Esse versículo foi escrito para realçar o poder e a graça de Deus, né? Então, Romanos 9, 15 e 16 mostra como Deus é poderoso, né? E não que ele vai estar... Como que ele fala? Não sentirei misericórdia... Não. Terei misericórdia com quem me aprouver de misericórdia e sentirei compaixão de quem me aprouver de sentir compaixão. Então, esse versículo mostra que Deus é para mostrar a graça de Deus, né? Romanos 9, 21. Acaso não pode o oleiro fazer da mesma massa um vaso para o uso honroso e outro para o uso vulgar? Deus deu aos seres humanos uma porção de responsabilidade como condição para ele os pudesse amar acima de qualquer outro ser da criação. A intenção de Deus, ao dar-lhes essa condição, era fazê-los merecedores de serem senhores da criação, herdando a sua natureza criativa. Todavia, os seres humanos violaram essa condição e caíram. Tornaram-se como refúgio pronto para ser descartado. Em tal estado, as pessoas caídas não têm nenhum motivo para reclamar, seja qual for o modo como Deus as trate. Isso que esse versículo nos ensina. Outro versículo, Romanos 9, 10, 13. Deus amou Jacó e odiou Esaú, enquanto ainda estavam no útero da mãe, e disse que o mais velho servirá ao mais jovem. Deus deu a Isaac 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, com a intenção de os colocar nas posições de Caim e Abel. Eles deviam realizar a condição de indenização necessárias para cumprir a vontade de recuperar o direito da primogenitura do filho mais velho, que fora perdido na família de Adão quando Caim matou Abel. Deus tensionava realizar a sua vontade, levando Jacó na posição de Abel e vencer o seu irmão mais velho, Esaú, na posição de Caim. Então, porque Esaú estava na posição de Caim, ele foi odiado por Deus, ao passo que Jacó, na posição de Abel, não pôde receber o amor de Deus. Não o bastante, quer Deus os favoreça ou desfavoreça, no fim, isso dependeria do cumprimento da porção de responsabilidade de cada um. Com efeito, porque Esaú se submeteu voluntariamente a Jacó, ele pôde erguer-se na posição de ser odiado por Deus e receber igualmente a bênção do amor de Deus como Jacó. Por outro lado, embora Jacó estivesse inicialmente na posição de receber o amor de Deus, ele teria deixado de o receber se tivesse falhado na sua responsabilidade. Então, por mais que Deus tinha essa tendência, né, porque um estava no lado de Caim e outro Abel, os dois teriam que cumprir a sua porção de responsabilidade para receber aquela graça de Deus, né? E por fim, pessoas como João Calvino defendendo a doutrina da predestinação absoluta e total, sendo ainda uma doutrina bastante considerada nos dias de hoje. Eles sustentavam essa doutrina porque acreditavam erradamente que a realização da vontade de Deus dependia apenas do poder e obra de Deus, e ignoravam o verdadeiro relacionamento entre a porção de responsabilidade de Deus e a responsabilidade humana no cumprimento da finalidade da providência da restauração, né? Então, o que o princípio divino nos traz é essa parte, é os 5%, né? Que Deus vai predestinar a sua vontade, mas para aquilo acontecer e para aquela figura central ganhar vitória, o ser humano precisa se colocar em prática, senão Deus não pode fazer tudo, né? Por isso que a queda não foi predestinada por Deus, né? A crucificação de Cristo
e todas as coisas ruins, né? Porque Deus predestina a sua vontade, mas para que essa vontade aconteça, se cumpra, e essa figura central seja vitoriosa, é necessário entrar os 5%, né? E isso somente o princípio divino coloca essa parte, né? Essa responsabilidade junto com a de Deus, então, para que tudo seja idealizado. E é isso. Obrigada. Vou falar do gatinho, sabe? Desenhar o gatinho. Não sei se eu falei muito rápido, né? Posso só acrescentar uma coisa? Posso só acrescentar uma coisa? Como a gente estudou junto, eu vou falar só. Eu vou adicionar uma coisa que. Um exemplo que no Brasil a gente tem, que eu acho que fica muito claro de perceber o que é o 5%. Eu vou. Isso. Vou usar aqui, tá? Vocês conseguem saber o que é isso? Gato, perfeito. É um gato, parece um gato. O Rui, tá certo esse gato? Tá faltando uma coisa. Você pode colocar? Do olho. E outra coisa. Nossa, meio que isso faz um gato completo. Falta pata, mas eu não sei desenhar pata, então eu fiz só isso. Mas pensa assim, esse olho que a Rui colocou, ela pode dizer que ela fez o gato. Ela pode falar, esse gato foi eu que fiz, porque ela colocou uma coisa que estava a faltar. Então, com isso, a Henri e eu fizemos, né, desenhamos o gato juntos. Então, basicamente, é isso que Deus faz. Ele faz tudo e uma coisinha só que o ser humano faz, o ser humano pode falar, eu sou co-criador, eu também fiz. Então, por isso, né, que Deus não predestina coisa ruim, porque tem a parte do ser humano e também porque o ser humano tem que ser o co-criador. Então, só essa interação, né, que no Brasil a gente usa muitos exemplos, que é como se fosse uma filha, né? Você desenha, faz todo um desenho complexo, e daí pede para sua filha, o filho, completa o desenho para mim. Daí a criança completa e sai toda feliz, eu fiz o gato. Então, basicamente, para Deus é assim, né? Ele faz todo o trabalho difícil, a gente faz algo pequeno, e a gente já pode dizer que a gente fez juntos, né? A gente fez o trabalho completo.